Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje venho fazer aqui o 8º episódio do livro, da série associada ao livro As 12 Regras para um Portugal Mais Justo. Desta vez é a regra número 8, em que o professor Mitar Ribeiro diz no livro: na Europa imponha ao Islão o peso da cruz cristã. Ora, o importante a falar sobre este assunto, porque tendo em conta até as novas vagas de imigração, até distantes de nós culturalmente e de uma forma também interligada religiosamente, são pessoas com uma matriz civilizacional diferente da nossa. O que eu gostava de lhe perguntar é como é que nós fazemos isso sem caminharmos, qual é o equilíbrio entre fazer isso impondo aquilo que são as normas civilizacionais do país e do Ocidente, sem caminharmos em direção a uma tirania em que dizemos exatamente o que é que as outras pessoas devem fazer, não é? Eu concordo, obviamente, que é normal e natural as pessoas adaptarem-se ao país onde estão, mas às vezes pode ser difícil delinear o que é a imposição do que é normal e do que faz sentido na realidade e da distinção entre isso e tirania. Obrigado, Alexandre. Cá estamos na regra 8, o Alexandre disse que associou a regra e com razão à questão da imigração, e aí na questão da imigração eu junto as duas coisas, além de também ser, embora tendo nascido no tempo colonial como português, não é? em África, mas eu sou de ascendência islâmica da parte materna, portanto nesta matéria estou de alguma forma a jogar em casa e não tenho receio de jogar em casa. E quando se diz aqui na regra 8, na Europa imponha ao Islão o peso da cruz cristã, é exatamente para evitar o resvalar para tiranias. Ou seja, nós temos que ser muito claros naquilo por que lutamos, as razões por que lutamos e colocar os pontos nos is. Há um primeiro ponto, e justamente por ser de ascendência islâmica, não vejo problema nenhum com isso, mas há um ponto no i que nós temos que colocar desde já. A identidade europeia, e portanto a identidade portuguesa, é de matriz cristã. E quando deixar de ser de matriz cristã, mesmo que assuma fórmulas não religiosas ou laicas, a Europa morre. Portanto, todas as matrizes religiosas ou identitárias que vierem de fora, vêm na medida em que se tornem minoritárias e, mantendo-se na Europa, têm que se adaptar aos grandes princípios civilizacionais da Europa. Se lá de onde vêm não têm esses grandes princípios civilizacionais, então que aprendam. Portanto, quando nós dizemos impor ao Islão o peso da cruz cristã, é para dizer que a civilização europeia impôs à religião cristã europeia uma cruz. Não foi só a religião que se impôs à Europa. A própria Europa foi pondo a religião cristã, eu vou colocar isto entre aspas, em ordem. E se colocou a religião cristã em ordem, por que não há de colocar a religião islâmica em ordem? E quando nós falamos em ser europeu, o que é ser europeu? Pode-se definir de várias maneiras, mas a essência do ser europeu que nós temos hoje na contemporaneidade nasceu na substância, nasceu sempre, desde a origem, não é? Mas tem um momento fundamental para o funcionamento dos nossos sistemas sociais e políticos, que é século XVI, XVII, XVIII. Quando nós dizemos o que é ser europeu, no plano intelectual, ser europeu é perceber que para compreender o mundo, o meio envolvente das coisas, é preciso discriminar objetos. Ou seja, intelectualmente, quando nós queremos compreender o mundo, nós discriminamos as coisas. Nós olhamos, olha, está ali um sítio onde se come. Aquele sítio onde se come tem mesas, tem cadeiras, tem pratos, e nós discriminamos. E vem na tradição de Aristóteles ou de Descartes, por exemplo, quando nós temos um problema grande e complexo, queremos resolvê-lo, como é que resolvemos? Fragmentamos o problema em pequenas unidades, percebemos o que é que compõe cada unidade e resolvemos os problemas aos poucos, um a um. Os mais pequenos primeiro. Os mais pequenos primeiro. É exatamente o contrário do que faz o globalismo. O globalismo vê os problemas do tamanho do mundo, inventa soluções grandiosas, planetárias, quer salvar o mundo e não salva nada porque aquilo não tem nada de racional. O racional é justamente o oposto do globalismo, que é isto. Portanto, o que é ser europeu? No plano intelectual é distinguir objetos,
para conhecer bem, como se conheceu, por exemplo, o corpo humano. Abre-se o corpo humano e percebe que há ali o coração, os pulmões, etc. E cada um tem a sua autonomia. Esse é o aspecto intelectual. Agora, no aspecto do funcionamento das sociedades, e Montesquieu não inventou, mas tipificou isto de forma muito clara, as nossas sociedades funcionam pela separação ou autonomia entre poderes. Uma coisa é o poder executivo, outra coisa é o poder legislativo. Aliás, primeiro é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial. São separados. Mas também na tradição europeia, para as nossas sociedades funcionarem, nós distinguimos muito bem a sociedade do Estado. Temos que distinguir muito bem o Estado do partido, que é uma coisa que a esquerda vai atropelando. Temos que distinguir muito bem, por isso é que nós lutamos por isso, por exemplo, a família, que educa, da escola, que ensina. Temos que distinguir muito bem as diferentes instituições, a justiça, a economia, a saúde, a educação, por aí fora. Portanto, ser europeu é ter o princípio da discriminação de poderes para eles se controlarem e equilibrarem mutuamente entre si. Ora, esta tradição foi imposta a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII ao cristianismo. Às tantas, no século XVIII, a separação foi tão clara que se fez isto. A fé fica na igreja e a razão vai para a universidade. Fé é uma coisa, razão é outra, embora elas possam misturar, mas fé é uma coisa, razão é outra. E isso permitiu a grande explosão científica do século XIX. Hoje nós estamos com um problema parecido porque separamos tão bem a fé da razão que houve alguns que se aproveitaram para misturar a razão com o poder político. E hoje voltamos ao início, estamos no século XXI, estamos iguais ao século XVIII. Queremos construir conhecimento científico como? Temos que separar o poder político da razão que está na universidade. É o mesmo problema do século XVII, XVIII que foi resolvido. Pronto, agora essa é a tradição europeia. Agora veja, a imigração islâmica ou asiática, no caso podia-se dar o caso mais clássico, que é a chinesa, e quem explica isso muito bem é o historiador Fernando Brodel, num livro de 1986 chamado A Dinâmica do Capitalismo, que explica depois a outra grande obra dele, que é o Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo, na época de Filipe II. Mas o que é que ele dizia? Ele dizia isto: a tradição islâmica e chinesa não tem na gestão social o hábito da separação de poderes. A Igreja absorve o Estado, a Igreja absorve a sociedade, a Igreja absorve tudo. E quando o Islão chega à Europa, o Islão não percebe que na separação, na tradição europeia, por exemplo, há o espaço do Estado e há o espaço da sociedade. E no espaço do Estado, pelo menos, o homem e a mulher são para tratar com a mesma dignidade de igual para igual. A lei é universal. E, portanto, a religião não pode sair da sua esfera e ditar regras às instituições, ao espaço público por aí fora. E quando o Islão chega à Europa, não tem esta tradição de autonomia, de respeito pelo outro, de respeito pelas instituições, de respeito por aquilo que é para nós o conhecimento. Pois se o Islão se quer adaptar à Europa, tem que ser alvo do mesmo tipo de escrutínio que foi a religião cristã nos séculos XVII e XVIII. Ou seja, o Islão entra na Europa, é religião, mas não se mete no sistema de ensino, que é de controle do Estado. Não se mete no espaço público, que é o espaço de autonomia. Não se mete nas instituições. Portanto, o Islão não pensa que na tradição europeia pode controlar o poder judicial, o poder político, fazer partidos islâmicos da tradição islâmica por aí fora, porque aqui isso não é aceitável. Portanto, o Islão tem que ser duramente criticado em tudo que não se adapte aos princípios civilizacionais do Ocidente, que são estes que eu estou a dizer. Portanto, não se pode aceitar no Ocidente uma tradição familiar que regule, por exemplo, os casamentos das filhas. Porque isso é da esfera do Estado, é a esfera da lei, que é universal, tem características ocidentais. Portanto, o Islão tem uma oportunidade histórica única de na Europa se modernizar, já que no contexto originário não é capaz, porque séculos e séculos nunca teve essa tradição de separação de poderes. Portanto, até pode acontecer, ao contrário do que muitas vezes se imagina, que é
o Islão ser forçado a modernizar-se na Europa e, ao modernizar-se na Europa, exportar essa modernização para a origem, que é o mundo árabe, islâmico, por aí fora. Até pode acontecer isso. Agora, o outro aspecto é a dimensão da própria religião nas sociedades ocidentais. Há a lei de Gresham que diz isto: a má moeda expulsa a boa moeda. Quer dizer isto, nós temos uma religião cristã, o Ocidente tem uma religião cristã em termos intelectuais, em termos cívicos, em termos identitários, em termos de espaço público, muito mais sofisticada que o Islão. E quanto mais os ocidentais desprezam a sua própria religião cristã, mais essa boa moeda é substituída pela má moeda islâmica. Portanto, às vezes há a utopia da laicização das sociedades como uma coisa que podia ser boa. Podia, mas se não entrasse uma religião para compensar a que está a ser posta de lado com princípios bem piores, que é o caso do Islão. Portanto, há um espaço, ao mesmo tempo que se tem que pôr o Islão em ordem, de acordo com os princípios civilizacionais ocidentais, ao mesmo tempo que se faz isso, é fundamental valorizar a própria religião cristã na vida cotidiana pública ocidental. Quando nós falamos dos nossos princípios morais, da autorresponsabilidade, respeito pelo outro, etc., eles são tradição cristã. Então nós não respeitamos a criança porque há a tradição do respeito pelo menino Jesus. O respeito pela criança, original pela criança, vem de onde? Senão da tradição cristã. Nós não respeitamos a mulher por muitas voltas que se queiram dar, que outras sociedades não conseguem na dimensão ocidental, por causa do culto à Virgem Maria, por causa do culto mariano. Quer dizer, isso nasceu hoje. A homenagem à Sagrada Família, a homenagem ao menino Jesus, que respeita, que simboliza o respeito que na família se deve ter por uma criança indefesa, a homenagem à tradição, e temos aqui a Nossa Senhora de Fátima, a tradição mariana não é o respeito que se tem à mulher num contexto familiar. Quer dizer, tudo isso é tradição europeia e que não nasceu de hoje. Portanto, as civilizações não... De repente há uma revolução e nós vamos criar o mundo. Não, o mundo anda a ser criado desde a origem. E, portanto, este percurso que nós sabemos que está aqui tem pelo menos 2000 anos, fora o que está antes, e o Islão não teve essa tradição até agora. E, portanto, quando chega à Europa, tem que se adaptar ao que encontra. Se não se adapta, paciência. Agora, é preciso que, quando eu digo ser minoritário, nós sabemos, e foi o que aconteceu em África, quer dizer, 5% numa população diferente, pronto, 10%, 5% de brancos em África no tempo colonial, os colonizadores transformaram profundamente o continente. Nós já temos essa porcentagem de imigrantes na Europa, quer dizer, estamos à espera de quê? Portanto, as identidades diferentes em contexto europeu têm que ser um limite, porque senão estamos mesmo irresponsavelmente a aceitar aquilo que se designa por substituição demográfica. E não creio que haja vantagem civilizacional nenhuma nisso. Portanto, não, e há alturas em que as pessoas, quando se tornam um bocadinho mais descrentes naquilo que é o papel do Estado, que acreditam que o Estado é sempre o problema quando ele está em demasia. Por outro lado, se o Estado não estiver presente, era o que o professor estava a dizer, quando há um poder, quando há um poder legítimo, escolhido pela população, etc., que tem legitimidade para atuar, que é posto de parte porque anteriormente haviam líderes que exageravam e que usurpavam esse poder, e colocamos o Estado de parte completamente, alguém vai tomar o lugar do Estado, porque o poder nunca vai ficar à disposição de ninguém, alguém se vai apoderar desse poder. Só que antes era um Estado com legitimidade de existência, com o apoio da população, etc., e agora pode ser o que calhar, não é? Pode ser o que calhar. Alexandre, nós aqui no Chega temos a noção muito clara, ao contrário da iniciativa liberal, que é preciso ter uma relação equilibrada, permanente, entre a sociedade e o Estado, com a primazia da sociedade. Mas nunca abandonar esse equilíbrio, porque o vazio de poder é aquilo que o Alexandre está a dizer. Ou seja, se retira ao Estado de muitos aspectos, e se não tiver uma sociedade capaz de compensar a sério o vazio do Estado, é possível em algumas áreas, noutras áreas também não pode ser. E nós nunca colocamos em causa as funções de soberania do Estado.
que é, por exemplo, a segurança, a defesa, a justiça, as relações externas, a própria cobrança de impostos e o poder regulador. Há seis dimensões do Estado que nós nunca colocamos em causa. Depois, a partir dos anos 30, com a crise para aí fora, surgiu a outra dimensão do Estado, que é o Estado Social, que é aquele que trata da educação, o ensino, da saúde, das reformas. Isso já é um compromisso entre o Estado e a sociedade. E pode ser mesmo uma relação de compromisso. E depois as pessoas têm que perceber que há o Estado, que tem as funções de soberania, é uma coisa. Há o Estado Social, que nasceu no século XX, que é outra coisa, que é a fronteira entre Estado e sociedade, depois já há a sociedade. E este Estado Social é mesmo para negociar, ora para um lado, ora para o outro. Se nós estamos sobrecarregados de impostos, o tal Estado Social se torna disfuncional, é natural que haja algumas funções que achamos que é justo passar para a sociedade. Mas isso não deixar as pessoas desprotegidas. E isso, parece-me, porque nós temos essa conversa, quer dizer, se há partido que tem ideias claras sobre o que é o Estado e como se faz a reforma, como se lida com a questão do Islão, como se lida com a questão da imigração, como se lida com as funções sociais do Estado, se há partido que tem isso muito claro na cabeça, ó, chega. Os outros não querem ver, um dia vão ver. Mas é isso. E depois a questão do Islão, deixamos de coisas, é sensível. Porque o Islão, além de ter uma tradição diferente, como estamos a falar aqui, tem princípios religiosos diferentes. Enquanto o cristianismo tem aquela coisa do ama ao próximo como a ti mesmo, absolutamente pacífico, o Islão tem a jihad da Guerra Santa. Como princípio, esse princípio ficou adormecido durante séculos. Sobretudo depois da derrota do Islão na Península Ibérica no final da Idade Média. Mas no século XX, sobretudo no mundo árabe, com a chegada ao mundo árabe dos princípios marxistas-leninistas de luta de classes por aí fora, foi como colocar sal na ferida islâmica. Havia uma ferida narcísica islâmica que veio da derrota na Península Ibérica, não é? E de repente no século XX põe-se sal ali. E qual é pôr sal ao mundo? Nesta coisa da jihad da Guerra Santa que depois degenerou no terrorismo islâmico. E o Islão tem isso como princípio religioso. E não vale a pena sermos românticos e fingirmos que isso não acontece. A tradição islâmica é profundamente diferente da tradição cristã. Pode-se adaptar ao Ocidente? Pode-se. Mas com ponderação, mas seguindo as regras do Ocidente, mas discutindo abertamente isto. E assim que nós abrimos a boca, islamofóbico. Islamofóbico o quê? Minimamente racional, minimamente lógico, mas é isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Tem aqui mais uma regra, mais uma vez vos digo que tem as 12 regras numa playlist junta, vão ter tanto os links das redes sociais do professor, como os links de acesso às livrarias onde os livros vão estar disponíveis para venda. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado, e até à próxima. Obrigado.